Personagens que desafiam a lei da física, quebram a quarta parede, têm olhos que saltam da órbita e bocas que alcançam o chão. Se tudo isso soa familiar, tem gostinho de desenho animado clássico, isso tem dedo de dois principais diretores / animadores dessa época, o Tex Avery e o Bob Clampett. Juntos com um humor completamente absurdo, revitalizaram os Looney Tunes e se tornaram figuras centrais da era de ouro da animação. Se antes os curtas pareciam mais uma falha tentativa de copiar o sucesso da Disney, afinal todo mundo meio que parecia o Mickey com desconto, com aventuras musicais e fofinhas, foi Avery que criou apenas Patolino e Pernalonga, e ao lado de Clampett moldaram esses personagens, abusando da expressividade física deles, mostrando que não há limites para os desenhos animados, sendo tudo isso fundamental para que os Looney Tunes se tornassem de fato lunáticos. E é justamente esse legado que vemos voltando com força total em O Dia que a Terra Explodiu. Esse filme que não só faz uma tremenda homenagem às características únicas dessa era, como também é completamente feito em animação tradicional. Tu tem noção de como isso é brabo? É praticamente um ato de resistência. E não só isso, mas esse é o primeiro longa da franquia completamente animado lançado nos cinemas. Dá pra acreditar? Looney Tunes nunca teve um filme nos cinemas em que eles não acabassem contracenando com algum ator ou algum jogador de basquete fingindo ser um ator. Mas o que deveria ser uma carta de amor a esses personagens é cercado de muita treta. O longa foi anunciado em 2021 e a ideia era lançar diretamente no HBO Max. No entanto, nesse meio tempo a Warner Bros. Passou por uma fusão com a Discovery, o que levou a toda uma reestruturação da empresa, que agora tem como novo CEO esse cara, o David Zaslav, e sempre que uma nova gestão começa, há uma mudança no cronograma. E isso é normal. Alguns projetos não vão fazer mais sentido com a visão atual, vão ser cancelados, mas eu acredito que nenhuma franquia sofreu tanto quanto os Looney Tunes. Não querendo vilanizar o Zaslav, esse corno, mas não dá pra negar que atualmente a Warner tá cagando pros Looney Tunes. Essa nova gestão descartou não só um, mas 2 filmes da franquia que estavam literalmente prontos. Um deles, Coyote vs Acme, mostraria o personagem processando a empresa Acme em uma mistura de animação tradicional com live action, e escrita simplesmente por James Gunn, sim, o atual chefão da DC Studios, e nem isso salvou o projeto. E o outro filme é, bem, O Dia que a Terra Explodiu, de 2025, da Warner, dirigido por Peter Braunquart, quem criou justamente Looney Tunes Cartoons, uma das séries mais recentes e que reviveu a fórmula clássica da franquia. Ou seja, muitas ideias que vemos aqui nesse longa já estavam sendo exploradas na série. Mas aí tu me pergunta, se esse filme foi esquecido pela Warner, ela trancou no cofre, queimou as fitas, sei lá, como que eu tô fazendo essa resenha? O que aconteceu foi que tanto esse filme quanto o filme do Coyote que eu comentei foram comprados pela Ketchup Entertainment, uma empresa que, se tu nunca ouviu falar, faz total sentido, porque ela é bem pequena mesmo, o que resultou logicamente em um lançamento bem mais tímido nos cinemas, saindo ano passado nos Estados Unidos e esse ano aqui no Brasil. Pra tu ver a situação, na minha cidade, por exemplo, nem entrou em cartaz, acho que só foi pra algumas capitais e olhe lá, o que é meio surreal, quer dizer, uma das franquias fundamentais da animação mundial, que já foram mascotes da Warner, passar por esses perrengues hoje em dia, nessa altura do campeonato, é triste. Mas dito isso, se há algo positivo nisso tudo, é que eu me amarrei no filme. Eu achei muito bom. Talvez ele seja um dos meus favoritos do ano. Sem zoeira. Primeiro, que delícia ver um longa-metragem em 2D. Assim, eu adoro toda a renovação estética que a animação tá passando no cinema, com Aranhaverso e seus discípulos. Acho lindo. Mas um 2D bem feito não tem comparação. Parece um abraço quentinho. Assim como Looney Tunes Cartoons, ele é um filme bem retrô na composição dos personagens, apesar dele não negar a tecnologia. Tem uma cena com smartphone, inclusive, que eles fazem referência ao TikTok, faz dancinha. E eu vou confessar
Nossa, eu me assustei. Me deu flashbacks de guerra. Eu lembrei logo de Scooby e pensei, puta que pariu. Vai ser mais um filme de franquia clássica querendo forçar referência atual. Daqui a pouco Patolino e o Gaguinho vão brigar porque um deu um follow no outro no Instagram. Vai virar uma palhaçada. Mas felizmente não, ele não descamba pra esse lado. Foi só essa cena mesmo, só pra mostrar o Patolino rebolando a raba. O que eu acho uma ótima justificativa. Aliás, esse filme tem tantos estáticos maravilhosos. Dá pra te pausar a qualquer momento que vai ter uma expressão incrível. E falando de animação, eu gosto como eles brincam com diferentes estéticas. Tem toda uma sequência musical no meio do filme que o traço simplesmente muda para um estilo mais vintage e começa a tocar Powerhouse, apenas uma das trilhas mais clássicas de Looney Tunes, do Raymond Scott. É fantástico. E claro, eu preciso falar do Fazendeiro, que a piada desse personagem é literalmente a forma que ele é animado, porque na real ele não é. Ele é uma pintura estática, parece que ele faz parte do cenário, saca? E não tem uma razão muito clara do porquê que ele é diferente dos outros personagens. Talvez pra dar esse contraste do fazendeiro simples, meio rígido, com toda a fluidez caótica dos protagonistas, como se eles fossem realmente de mundos diferentes, o que deixa tudo muito engraçado. Mas ele também me dá uma vibe de piada sobre baixo orçamento, tipo ele só animando a boca e os olhos, ou quando ele se despede, e aí abre um plano geral dele saindo, e tipo, ele tá saltitando, todo duro. Só que aí na última cena dele, eles fazem a cena ser animada, como se fosse a única cena que o orçamento conseguiu cobrir. Eu só achei muito nonsense, muito bom. E na real, todo o filme é muito engraçado, e isso vem de uma pessoa que não foi criada com os curtas originais. O humor de gags visuais nunca foi algo que me marcou muito. Dito isso, eu ri o filme todo, do começo ao fim, das coisas mais idiotas. Sério, tem um momento, sem spoiler, que o Patolino tá preso ali numa cela e ele começa a chorar e chorar mais e se desesperar. E em questão de um corte, aparece um carro do absoluto nada e ele começa a fechar a porta na cabeça dele. É uma lógica de desenho animado muito nonsense que eu adoro. Tu nunca sabe o que esperar, eu ri muito. E é claro que o longa é uma enorme homenagem a esses curtas clássicos. Como eu falei, apesar dele ter um desenvolvimento narrativo bem atual, ele tem uma trama mais rapidinha. Ele sabe equilibrar muito bem essas duas linguagens. Só que tem um momento no filme que é o ápice da homenagem, onde naquele momento da trama, os protagonistas precisam arrumar o emprego. E aí simplesmente a razão de aspecto da imagem muda pra um 4x3. E a gente começa a ver várias sketches dos personagens pulando de emprego em emprego, como se fosse realmente vários curtinhas, emulando ali os curtas dos Looney Tunes. E aí eles metem e isso é tudo, pessoal. E aí a imagem volta a abrir e o filme segue normalmente. Eu achei toda essa parte sensacional. E o filme, claro, não fica só nas referências, na nostalgia. Ele tem um roteiro muito bom, bem redondinho, mas pra comentar mais, vamos falar da trama antes. Na trama acompanhamos os melhores amigos Patolino e Gaguinho, que desde bebês foram criados juntos em uma fazenda. O tempo passa e a área rural agora é um condomínio rígido, e no meio de uma inspeção a casa dos dois é considerada irregular. Isso por causa de um estranho buraco no telhado que nenhum dos dois tinha notado até então. Agora eles têm apenas alguns dias para consertar o telhado e com a grana curta, eles vão precisar de um emprego. Mas depois de algumas tentativas falhas, quando a esperança já estava acabando, eis que eles conhecem a Petúnia, que arruma ali uma vaga para os dois na fábrica de chicletes onde trabalha. O problema é que a mesma fábrica está sendo alvo de um plano alienígena de controle mental, e resta ao Patolino revelar esses planos para o mundo. O problema é que ele é só um pato doido que ninguém bota muita fé. Vamos lá, não tem jeito, a alma do filme são seus personagens, e eles fazem justiça tanto ao Patolino quanto ao Gaguinho. A trama gira praticamente em torno da relação de amizade entre os dois, e como eles são tão diferentes. Isso já é mostrado visualmente no filme, através do quarto que os dois
eles dividem. O lado do Patolino é completamente caótico, enquanto o Gaguinho é mais certinho. E eu preciso fazer um adendo. Provavelmente muitas pessoas vão estranhar a personalidade do Patolino nesse filme, mas é porque, na verdade, o personagem tem duas encarnações bem diferentes. Tem o Patolino egoísta, meio mau caráter, que talvez seja a versão mais popular do personagem, criação aí do Chuck Jones, mas temos também o Patolino biruta, completamente fora de controle, que ficou aí muito marcado pela animação do Clampett. E é esse que vemos aqui no filme. E eu adoro a versão do Chuck Jones, que é o mesmo ali do Doug Dodgers, do show dos Looney Tunes. Mas sei lá, algumas vezes é só impossível passar pano pra ele. Só que como a versão desse filme ele faz muita merda também, mas tu percebe que ele é bem intencionado, que ele é meio ingênuo. Acho que é bem mais fácil de gostar e torcer por ele. E é só muito bom o fato dele querer resolver qualquer situação com uma marretada. Tipo, tá pegando fogo no bagulho, ele vai lá e pega a marreta e começa a quebrar tudo. E o filme já mostra a insanidade desse personagem desde o começo, com toda a montagem de abertura mostrando eles sendo adotados e crescendo naquele ambiente. Mostra que eles sempre foram muito próximos. Inclusive a casa é um elemento importante pro filme, representa muito quem eles são. Tanto que tem a personagem da mulher de busto avantajado, que tá louca pra mandar eles embora por não se encaixarem dentro daquele padrão. Igual tá acontecendo na vida real, olha só, é uma metalinguagem. O Zaslav e a peituda. Voltando a falar dos personagens, o Gaguinho também é fantástico aqui. O longa apresenta ele como esse personagem tímido e meio sem jeito, tanto em relação ao Patolino, como também em relação a Petúnia, que instantaneamente vira um crush dele. E a Petúnia é essa personagem que a única coisa que eu sei sobre ela é que ela é a namorada do Gaguinho. Ou melhor, ela é o Gaguinho de saia. E o filme até brinca com isso, tipo mostrando que eles são muito parecidos, eles têm a mesma caneca, eles gaguejam juntos, mas não fica só nisso. E como ela nunca teve uma personalidade, eles poderiam ir pra qualquer caminho. E o que eles resolvem fazer é transformar ela numa doidinha. Mas eu gostei dela, tá? Todo o enredo ali é que ela trabalha na fábrica de chicletes da cidade. Ela é uma das cientistas que criam novos sabores, mas ela tem uma rixa lá com os outros cientistas, porque ela simplesmente acha todo mundo muito genérico e sem criatividade. E ela quer criar um sabor único, e fica misturando ali um monte de bizarrice. E toda essa parte dela ser uma cientista vai ser útil mais pra frente no filme. Agora falando do nosso antagonista, o alienígena, eu nem sei se ele tem nome, eu vou chamar ele de alienígena. Assim, durante boa parte do filme, a gente não tem o alienígena participando ativamente da história. Ele tem aquela construção de vilão, que começa aparecendo ali plano detalhe, ele nas sombras, rindo maleficamente. E ele só vai encontrar os protagonistas lá no final do filme. E o plano dele mesmo não fica muito claro desde o começo. A gente vai meio que se guiando pelas descobertas dos personagens. O filme começa com esse cientista tendo o primeiro contato com esse objeto misterioso que caiu ali do céu. E na próxima vez que vemos esse personagem, ele já tá ali zumbificado e vai manipular ali a fórmula do chiclete. Só que é o Patolino que descobre a bagaça, mas é claro que ele vai sofrer pra comprovar essa conspiração. Mas pra falar mais a fundo da história, vou entrar aqui na área de spoilers, então fica aí o aviso. Bom, o Patolino segue investigando ali a parada, percebe que tá todo mundo meio estranho e que tem um olho saindo do chiclete, o que é meio bizarro. E é aí que o fato da Petúnia ser uma cientista vem a calhar. Ela começa a fazer uns testes no laboratório dela, depois de muita insistência do Patolino, e é aí que vem um dos momentos mais burros desse vilão, porque se ele só ficasse quieto, ninguém ia acreditar no Patolino. Mas aí o cabeça de pica vai lá e faz o chiclete virar um bichão e atacar eles. Pronto, agora eles sabem que tem algo errado. E é justamente nesse momento de luta que eles descobrem que a fraqueza dos chicletes é o fogo. Só que aí também temos esse ponto de virada na relação de amizade do Patolino e do Gaguinho. O que acontece é que eles precisam fazer as pessoas expelirem a goma de mascar para poder destruí-las. E para isso eles usam um dos experimentos da Petúnia, que tinha ali um odor tão ruim que dava vontade de gorfar. E era uma fórmula que usava ovo,
amigo como base. Então o Gaguinho, com medo do amigo fazer alguma merda, ele finge que não tem mais ovos em casa, destrói tudo e fala pro Patolino que, por ele ser um pato, ele teria que colocar ovos pra ter ali um estoque enquanto ele e a Petúnia iam pra ação. Mas assim, dá pra culpar o Gaguinho? Era literalmente a única chance de salvar o mundo. Não dá pra confiar na sanidade do Patolino. E é claro que quando as coisas começam a engrenar, o Patolino, merdeiro como ele é, resolve aparecer pra ajudar e fode tudo de vez. A Petúnia é controlada, eles são capturados e daí pra frente é só pra trás. E finalmente a gente tem um momento que o filme tava preparando todo esse tempo, que é quando o Gaguinho perde a paciência e joga na cara do Patolino toda a desgraça que ele fez. Que ele sempre estraga as coisas. Ele fala tudo que tava engasgado. Só que o Pato também não fica calado. Ele joga na cara que, pra começo de conversa, foi ele que descobriu toda a conspiração. Se não fosse por ele, todo mundo já tava fudido há muito tempo. Que o Gaguinho não queria acreditar nele. E assim vai parecer que eu tô exagerando, mas eu achei uma discussão meio pesada. Foi meio tenso. Sei lá, eu realmente achei que pesou um pouco o clima. Agora o final do filme tem uma virada que eu não tava esperando. O que acontece é que todas as pessoas da Terra começam a fazer uma bola de chiclete, que vira ali uma grande bolha que cobre o mundo inteiro. E os protagonistas ficam apavorados. Com certeza o plano é a bolha explodir e levar a Terra junto. É o título do filme, afinal. Mas eles resolvem isso bem fácil até, porque eles chegam ali no painel de controle e só acionando uma alavanca, eles conseguem furar a bolha com um alfinete gigante e salvar o mundo. Pelo menos é o que eles acham. Eles até brincam que, nossa, isso foi fácil demais. E eu tava estranhando, né? Eu tava achando meio anticlimático. Mas eis que há uma reviravolta. Na verdade, o alienígena não queria destruir a Terra. Ele queria salvar a Terra. A bolha de chiclete era um escudo para proteger a Terra de um meteoro que tava se aproximando. E aí o filme vai por um caminho completamente inesperado, com o trio precisando pousar no meteoro, entrar no núcleo e explodir lá dentro. Tem todo um plano rebuscado lá, vira ficção científica completa. E o plano é usar os chicletes explosivos da Petúnia, que tinha sido estabelecido lá no começo do filme, só que o negócio não dá certo e a única alternativa que eles têm é o Patolino fazer o que ele faz de melhor, ser caótico e pôr o lugar abaixo. E eu adoro que tem esse momento de hesitação, que o Patolino tá com medo de estragar tudo. E é justamente o Gaguinho que dá força ali pra ele fazer aquilo. E pra mim o arco dos personagens estava completo. Só que o filme se estende um pouco mais. Faz o Patolino ficar preso ali no meteoro e o Gaguinho decidir ficar junto com ele. O que é meio trágico, mas é fofinho. O pedaço de meteoro que eles estavam presos acaba caindo na Terra e fica tudo bem. É uma reconciliação bonita ali. E o arco da Petúnia também se conclui, com ela descobrindo enfim o que faltava na fórmula dela: diamantes de meteoro. É isso. No geral, é um filme muito divertido, uma aventura sci-fi digna de Looney Tunes e, como eu falei, pra mim, é um dos melhores filmes do ano. Uma pena que não vai chegar ali em muitas pessoas, acredito eu. Mas se vale de alguma coisa, fica aqui minha humilde recomendação. É uma bela surpresa que vai levar o meu selo de primeira categoria. E é isso, né? Valeu. Não.